E aí, pessoal, tudo bem? De volta aí agora com material referente à segunda semana, dando continuidade ao que a gente já viu aí na primeira semana, tá certo? Vamos parar de papo, vamos dar início a esse conteúdo aí. Bom, a gente vai começar aqui falando de redução e ampliação de figuras planas. Que é isso, professor? Bom, o próprio nome já diz, reduzir e ampliar. Você vai ter sempre como referência uma figura. Para você aumentar o seu tamanho, e aí você está ampliando, ou para você reduzir o seu tamanho, aí você está diminuindo, certo? Então, baseado nessas informações, quando a gente fala de redução e ampliação de figura em matemática, se você tem dois polígonos e esses polígonos são semelhantes, para que essa semelhança aconteça, deve existir entre eles uma razão de semelhança que a gente viu nas aulas da primeira semana, certo? E essa razão de semelhança, ela vai determinar a ampliação ou a redução, que vai ser sempre baseada aí nessa situação, ok? Então, a igualdade entre as razões dos segmentos que ocupam as correspondentes posições relativas na figura. Duas figuras são semelhantes quando elas têm a mesma forma, ou seja, para ser semelhante não precisa ter o mesmo tamanho, basta que tenha a mesma forma, com medidas correspondentes proporcionais. Correspondentes proporcionais em que sentido? Ou seja, em que você tenha um lado que seja correspondente ao outro e as razões entre esses lados comparados um com o outro vai dar sempre o mesmo valor, que a gente chama de razão de proporcionalidade. Ou seja, quando uma é uma ampliação e a outra é uma redução. Isto significa que existe uma proporção constante entre elas, sem ocorrência de deformação, certo? Essa proporção constante que ele fala aí é que vai dar sempre o mesmo resultado à medida que você faça a razão entre dois lados correspondentes ou homólogos. A figura final é a figura original, são chamadas de figuras semelhantes. Aí eu coloquei aqui um exemplozinho de algumas figurazinhas que a gente possa observar, tá? Bom, nessa primeira observação aqui nós temos uma redução. A figura inicial é esse retângulo amarelo e a figura final esse retângulozinho amarelo, só que de forma reduzida. Bom, quando é que elas são geometricamente iguais? Quando elas têm o mesmo tamanho, tá? Eles dizem que elas são congruentes ou são iguais, tá? Especificamente em matemática a gente trabalha mais com questão de congruência, certo? E aqui nós temos aqui um retângulozinho azul pequeno e aqui nós temos um retângulo azul maior, né? Nesse caso aqui nós passamos de uma menor para a maior, temos uma ampliação. Nesse caso aqui passamos de uma maior para uma menor, temos uma redução. E aqui, em que as duas são iguais, elas são geometricamente iguais, elas são congruentes, ok? Então essa é a primeira ideia de ampliação e redução de figuras. Vamos começar por uma coisa fácil, que é para a gente poder mais na frente entender quando as coisas ficarem um pouquinho mais complexas, certo? Continuando. Exemplo de triângulo, né? Vamos ver como é que funciona isso nos triângulos. Olha aqui, pessoal. A gente viu nas aulas anteriores que a primeira coisa que você vai verificar quando os triângulos são semelhantes é se os ângulos correspondentes são iguais. Ó. Então, esse ângulo com 3 tracinhos aqui é para ser igual a esse com 3 tracinhos. Esse ângulo de 2 tracinhos aqui é para ser igual a esse de 2 tracinhos. E esse ângulo que só tem um tracinho aqui é para ser igual a esse que tem um tracinho. Então, se a gente pegar da figura maior para menor, ou seja, houve uma redução. De quanto? Aí vamos analisar esse ângulo aqui, ó. Tem 3 tracinhos. Na maior, o lado oposto, que mede 5. Tá? E o lado oposto, na menor, é 2,5. Certo? Então, 5 para 2,5 é igual a 2. Então, primeira redução aí. Tá certo? Ou seja, você pode pegar R$5 e dividir duas porções de 2,50. Certo? Vamos agora para o lado que tem 2 tracinhos. O lado oposto, ou seja, o lado correspondente é 4. Tá? E na figura menor, o lado correspondente é 2. Então, 4 dividido por 2 é igual a 2. Veja que aqui está dando o mesmo resultado quando você divide lados homólogos ou correspondentes. Agora vamos para a questão em que o ângulo só tem um tracinho. Então, aqui nós temos o valor 3, certo? Nós temos o valor 3 dividido pelo lado correspondente da figura menor, que é 1,5. Se você tem 3 e divide por 1,5, você tem 2. Então, esse 2 aqui é o valor do K. K é igual a 2, ou seja, para você ampliar a figura menor, você multiplica os seus lados por 2. Para você reduzir a figura maior, você divide seus lados por 2. Certo? Então, aqui estão chamando de razão de semelhança.
e a gente sempre usa essa razão de semelhança para você ampliar ou reduzir a figura. Ampliar você usa multiplicação, redução você usa divisão, tá bom? Então, observamos que os ângulos correspondentes possuem mesma medida, ou seja, A é igual a R, B é igual a S e C é igual a T, tá? Foi o que a gente analisou aqui e observou. Então, os lados correspondentes são proporcionais. O que ele está querendo dizer? Que AB é proporcional, a razão de AB sobre RS é igual à razão de BC sobre ST, que é igual à razão de CA sobre TR, que é igual a 2. Assim, os triângulos ABC e DEF são semelhantes e indicamos essa semelhança dessa forma. ABC semelhante, que já vimos em aulas anteriores que a gente usa esse sinal aqui para representar a semelhança, é semelhante a DEF. A gente dá uma paradinha aqui e daqui a pouco a gente volta continuando essa aula.